Hello, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Luan Padal e nessa Masterclass a gente vai mergulhar a fundo na filosofia do livro que é considerado por muitos como a Bíblia da criatividade, que é o Hobby como um artista, tá certo? Então fica até o final que você vai desbloquear a sua criatividade simplesmente para sempre. Se você não sabe direito quem eu sou o Luan Padal, compositor de músicas que já somam mais de 1 bilhão de plays, o projeto Cheiro do Mato, com, por exemplo, Amor e Fé, que acabou se tornando meu maior hit, acabou se tornando uma das músicas mais escutadas de toda a história do YouTube Brasil, música de protagonista de seriado, ganhou prêmio, enfim, várias coisas. Compus músicas com artistas que eu admirava quando eu comecei a aprender a música, como o Marcelo Falcão, com o maior DJ do mundo, o Alok. Então, sou uma pessoa viciada em criatividade e viciada em compartilhar, viciada no ensino. Então esse Masterclass é fruto disso, dessa vontade de compartilhar um pouco desse livro que eu indico tanto, que eu compartilho, que eu cito tanto em tantos treinamentos, em conversa com meus amigos. Então se você não teve tempo ainda de ler esse livro, fica até o final que a gente vai desbloquear todo esse teu potencial criativo. Antes de começar a falar sobre esse livro, por que eu resolvi fazer essa Masterclass? Cara, Hobby como Artista é um livro que constantemente eu estou indicando pro pessoal nas minhas aulas, nos meus treinamentos, pros meus amigos criativos. Eu fico evangelizando a galera com esse livro, sabe? Tem gente que fala que é tipo a Bíblia da criatividade. Eu preciso concordar porque para mim foi assim um divisor de água, entender o conceito que está por trás desse livro, sabe? Então pelo fato de tu estar sempre falando, sempre mencionando esse livro, e eu entendo que tem muita gente que simplesmente não tem muito tempo, essa vida é corrida, né? É difícil a gente parar para conseguir ler um livro. Então eu resolvi ler para você e trazer aqui os principais pontos. A gente vai jogar uma lupa mesmo nos principais pontos desse livro, que é o Hobby como Artista. Tá aqui a capa dele e o índice, tá? Tô com ele aqui também. Então, são 10 capítulos. A gente vai passar por cada um desses capítulos aqui nessa Masterclass, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Primeiro, Hobby como artista. Segundo, não espere até saber quem você é para começar. Terceiro, escreva o livro que você quer ler. Quarto, use as mãos. 5. Projetos paralelos e hobbies são importantes. 6. O segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. 7. A geografia não manda mais em nós. 8. Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. 9. Seja chato. É a única maneira de terminar um trabalho. E 10. Criatividade é subtração. A gente vai passar por cada um desses capítulos. Eu vou estar trazendo aqui as partes que eu acredito que sejam as mais importantes, tá? E vamos conversando a respeito de cada um desses conceitos que vão sendo trazidos ao longo da sequência. Só uma consideração importante aqui. Eu sei que está escrito muitas coisas, eu vou estar lendo as coisas que estão escritas na apresentação, porque eu percebo que tem muita gente que, quando vai consumir esse tipo de conteúdo, alunos meus, eles gostam de botar para escutar. Então, às vezes, quando a gente só coloca a imagem na tela e não fala o que está escrito, pode ser que alguém que está só escutando perca algum sentido, alguma coisa. Então sempre que tiver um texto, eu vou ler e a gente vai trazendo nosso comentário, nossas reflexões, tá bom? Então vamos lá, Hobby como Artista, 10 dicas sobre criatividade do autor Austin Kleon, da editora Rocco. A criatividade está em toda parte e é para todos. Nada é original, portanto, entregue-se à influência, eduque-se através do trabalho dos outros, escreva a música que você deseja ouvir e mantenha-se antenado. Aqui está uma frase muito impactante, que é do Pablo Picasso, né? Então, em vários momentos a gente vai trazer alguns quotes, né? Algumas citações de figuras criativas, né? Pra gente... Essas frases dessa galera super criativa ajudam a gente a perceber que não é uma viagem, o que a gente está conversando aqui, não é esse conceito não é uma viagem. Grandes artistas compartilham desses pensamentos, sabe? E muitos artistas que estão aí penando, que estão sofrendo muito com bloqueio de criatividade e tal, não conseguem fazer coisas significativas, às vezes é porque não entendem isso, esse conceito, tá? Mas o próprio Pablo Picasso está falando aí, arte é furto. E eu sei que isso daqui pode parecer um pouco meio forte demais no momento, tá? Eu coloquei assim logo no começo de propósito para a gente ir trabalhando esse conceito até o final dessa Masterclass. Você vai entender direitinho o que
o autor tá falando, o que eu vou estar trazendo, o que o Pablo Picasso estava querendo dizer nessa frase, tá? Então vamos começar o primeiro capítulo. Roube como artista. Capítulo 1. Como é que a gente deve olhar para o mundo, né? A maneira de um artista. Primeiro você descobre o que vale a pena roubar, depois você segue para a próxima etapa. Então tem um desenho aí, nessa pergunta, vale a pena roubar? Sim. Siga para a próxima etapa. Rouba e vai repetindo esse ciclo. Não vale a pena roubar? Não. Siga para a próxima etapa. Encontre alguma coisa que vale a pena roubar, tá? Já vocês vão se acostumar com esse termo. Ele é forte, chocante. Não é por acaso, é porque dessa forma ajuda a gente a interiorizar um conceito muito importante, mas não tem nada a ver com plágio, tá? Muitas pessoas, principalmente relacionadas à música, que é a área que eu mais atuo, criativa, morrem de medo do plágio. Assim, isso aqui não tem nada a ver com plágio que a gente vai falar. Tá bom? Então, primeiro você descobre que vale a pena roubar, depois você segue para a próxima etapa. Quando você olha para um mundo dessa maneira, para de se preocupar com o que é bom e o que é ruim. Há apenas coisas que valem a pena ser roubadas e coisas que não valem. Inclusive, se você não acha que alguma coisa merece ser roubada hoje, pode achar que vale a pena depois. Então, isso é interessante. Eu vou lendo e vou trazendo alguns comentários, tá, gente? Como, por exemplo, relacionado à música, tem gente que tem gostos musicais bem específicos. Por exemplo, tem gente que é mais do rock ou algo do tipo que, por exemplo, não se identifica nem um pouco com a Anitta, por exemplo, com a artista Anitta, né? Mas não tem a ver com a gente gostar ou não da música. Existem várias outras coisas que estão além disso. Como, por exemplo, eu gosto de trazer esse exemplo porque, cara, é um exemplo de artista, de uma trajetória de carreira que qualquer pessoa, qualquer estilo musical, que gosta de qualquer estilo musical, tem o que aprender com ela ali. De gestão de carreira, de negócio. Então não necessariamente a gente vai estar olhando só para a obra, para o material da obra, mas muitas vezes a gente vai estar analisando outras coisas também. Outras coisas que vale a pena ou não roubar, tá? Vamos abrindo o olho para essa realidade. Não está só conectado à tua arte que você está fazendo, mas todo um contexto também. A questão é, nada é original. O que um bom artista entende é que nada vem do nada. Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes e, portanto, nada é totalmente original. Tá lá na Bíblia até, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. É o que eu falo. Às vezes a gente perde muito tempo tentando reinventar a roda. A roda, cara, já existe aí há, sei lá, milhares de anos. E que ninguém achou nada melhor para transportar, para colocar um veículo em cima do que a roda. Então a gente não vai se preocupar em tentar encontrar uma solução melhor do que a roda, mas a gente vai pensar o que a gente pode colocar em cima disso. Até trouxe aqui uma figurinha para ilustrar isso. O negócio é não querer reinventar a roda. Pode parecer meio radical, mas eu vejo de vez em quando pessoas na música, cara, todo mundo faz nesse formato de música, verso, refrão, eu não vou fazer não, vou fazer algo completamente diferente. Ou, por exemplo, todo mundo usa esses tipos de acorde, não, vou fazer algo completamente diferente. Isso daí muitas vezes a gente acaba ficando numa cilada, que a gente acaba construindo algo que também não vai se conectar com ninguém. É nesse sentido que eu digo, existem coisas que todo mundo usa, todo mundo faz, porque é o que dá certo, sabe? Então não vamos se preocupar em mudar o que dá certo. Vamos se preocupar com o que a gente pode fazer, onde é que a gente pode trazer a nossa originalidade em cima disso que dá certo. Não pegar aqueles acordes que a maioria das pessoas usam. O que eu posso trazer de diferente da minha perspectiva única em cima disso que já existe? O que eu posso colocar em cima da roda que vai dar um novo visual para um carro, uma nova estética e tal, mas para de querer reinventar a roda. Essa é a questão, esse é o problema, sabe? Aí uma citação do André Gide: tudo que precisa ser dito já foi dito, mas já que ninguém estava ouvindo, é preciso dizer outra vez. Isso é interessante a gente refletir, porque às vezes você curte, por exemplo, isso acontece muito com filme também, tipo assim, histórias, um filme que hoje é lançado, que a história é muito parecida com um filme de 50 anos atrás. Cara, às vezes essa pessoa que é super fã desse filme de 50 anos atrás vai achar um absurdo, porque, cara, estão imitando esse filme que eu gosto e tal, mas muitas vezes uma pessoa mais adolescente, uma pessoa mais jovem, nem teve oportunidade de assistir aquele outro trabalho, sabe? Então, cara, pode ser legal a gente retrazer novas perspectivas, novas, realmente, abordagens para temas que já foram ditos, porque,
cara, muitas pessoas nascem, muitas pessoas que às vezes até poderiam ter assistido, poderiam ter consumido aquela arte naquele momento, simplesmente não consumiram. Então eu acho legal essa citação do André, por isso que eu resolvi trazer, que é isso, sabe? Tipo, como nem todo mundo, por exemplo, a Bíblia fala de tudo que o ser humano precisa saber. Tá, mas com tanta de pessoa que não leu a Bíblia, que vai aprender ali uma coisa interessante a partir da visão que um compositor, que às vezes não tem nem nada a ver de gospel, nada a ver de um gênero católico, vai trazer de uma abordagem de algo que poderia às vezes estar lá, mas ele traz de uma outra perspectiva. Então isso tem, cara, muito valor. É aqui que a gente tá falando que nada vem do nada. Tá tudo, cara, tudo meio que já foi dito, sabe? Mas a gente continua repetindo, falando novamente, porque tá sempre surgindo novas pessoas, tá sempre pessoas que estavam ali naquele momento que não puderam absorver da melhor forma aquela ideia. Aí tem uma coisa interessante também sobre a genealogia das ideias. Então toda nova ideia é apenas um mashup, um remix de uma ou mais ideias anteriores. É uma mistura ali, né? Tipo, esse mashup quer dizer mais ou menos isso. Aqui está um truque que ensinam em escolas de arte. Desenha 2 linhas paralelas em um pedaço de papel e quantas linhas você terá no final. Então tá aí bem do ladinho para ilustrar. Quando você desenha 2 linhas num pedaço de papel, na verdade você acaba tendo 3 linhas, porque o espaço entre as linhas traz uma linha nova, né? Então se você focar aí, você vai ver 2 linhas brancas e uma linha preta no meio. Tá certo? Então tá aí, 1 mais 1 igual a 3. Você é a soma das suas influências. Isso é um exemplo bem didático, bem ilustrativo de que, cara, quando você pega uma coisa que tu gosta, soma uma coisa que você gosta, surge algo novo. Ali a partir da tua perspectiva, teu mashup, teu juntar dessas coisas que você gosta, sabe? Então você não vai fazer algo igual à linha 1, você não vai fazer igual à linha 2, você vai criar algo novo ali dessa mistura. Outra citação interessante: nós somos talhados e moldados por aquilo que amamos. Então, cara, é um ato de humildade perceber que em tudo que a gente cria existe um pouco daquilo que a gente gosta. Quando eu comecei a aprender música, tocar violão, isso é muito... Durante muito tempo eu fui professor de violão também, isso é muito claro pra galera. Então, tipo, a gente começa a aprender a tocar músicas, a tocar um instrumento, buscando aprender as músicas das bandas que a gente gosta, sabe? Então isso é muito claro na hora que a gente vai aprender o instrumento, mas às vezes fica muito distante, muito subjetivo na hora que a gente vai compor uma música, por exemplo. Então muitas vezes quando a gente vai compor, nessa de querer construir algo totalmente original, a gente ignora tudo que a gente gosta. A gente vai tentando criar algo diferente e esquece que, na verdade, o que a gente vai criar é meio que fruto daquilo que a gente já fez. Então, quando a gente olha com carinho pra isso, entende, cara, o que eu gosto nisso que eu gosto? Isso dá muita potência para nossas criações, sabe? E dentro disso, cara, é muito importante a gente perceber o seguinte: lixo que entra é lixo que sai. Tem até um... Eu não lembro onde é que eu escutei isso, mas eu acho muito massa, acho legal trazer aqui, que é o seguinte: a gente não consegue controlar o que a gente bota pra fora. Por exemplo, num momento de improvisação, ou num momento de composição de uma música, no momento do nosso fazer artístico, a gente consegue controlar muitas vezes o que a gente bota pra fora, né? Tipo, vou fazer uma música agora aqui, a gente acha que tem um controle, mas tem muitas outras variáveis que estão presentes. Só que uma coisa a gente consegue controlar: o que a gente coloca pra dentro, tá certo? Então, se você quer criar músicas mais parecidas com o estilo XY, você tem que colocar mais pra dentro de ti, você tem que escutar mais músicas desse estilo XY. Isso, consequentemente, nas próximas etapas vai surgir no seu trabalho. Então, aqui esse pedaço tem a ver com isso, né? Então, lendo aí o que eu trouxe de texto, todo artista é um colecionador, não um acumulador. Há uma diferença: acumuladores colecionam indiscriminadamente e artistas colecionam seletivamente. Eles colecionam apenas coisas que realmente amam. Então, o seu trabalho é colecionar boas ideias. Quanto mais ideias boas você tiver coletado, mais fontes terá para poder escolher quais irão te influenciar. Consuma coisas boas. Basicamente, é isso, tá? Isso a gente pode ter 2 palavras muito interessantes, que é o repertório e as referências. Então, por exemplo, quando eu vou compor, eu tenho minhas referências dos compositores que eu gosto e tudo mais, mas também existe algo que vai além disso, que é o nosso repertório. São todas as coisas, a referência está diretamente relacionada ao nosso fazer artístico. Então, as minhas referências de composição influenciam na hora que eu vou compor. O repertório, ele é um pouco mais amplo, ele está relacionado com tudo que eu faço na minha vida. Então, por exemplo, tem um curso de composição que chama Ingredientes do CITES, e eu só criei esse nome para esse curso depois que eu comecei a me encantar pela culinária.
Então foi quando eu consegui fazer várias analogias que fizeram sentido para mim. Então isso daí tá relacionado ao repertório, essas outras coisas que a gente faz que vai influenciando nossa criatividade também. Suba nos galhos de sua própria árvore genealógica, tá? Então a gente vai começando a entender aqui que, cara, não é só roubar, não é só usar o que você gosta de referência. Existe uma diferença enorme entre o roubo bom e o roubo ruim. A gente inclusive vai ter um pedaço no slide que a gente vai falar sobre isso, tá? Um objetivo é a gente entender o que as nossas referências, quais são as referências dela. Porque se você quer fazer algo parecido com a sua referência, não adianta você usar ela só de inspiração. Você tem que usar o que é inspiração para ela, faz sentido? Então, mastiga um pensador, escritor, artista, ativista, alguém exemplar que você ame. Estude tudo que há para se conhecer sobre esse pensador. Em seguida, encontre 3 pessoas que esse pensador amou e descubra tudo sobre elas. A melhor coisa a respeito de mestres mortos ou distantes é que eles não podem recusá-lo como aprendiz. Você pode aprender o que quiser com eles. Eles deixaram seus planos de aula em suas obras. Então, num livro, numa música, numa entrevista desses artistas, eles vão compartilhando, eles vão deixando o legado dele, vão deixando as aulas. Muitas vezes vão falar sobre quais são essas referências que você vai buscar depois para ampliar o seu leque de referências, seu repertório. Muito importante, escolarize-se, tá? Então, o limite da criatividade é até onde vai a nossa curiosidade. Então, a gente, como criadores, compositores, seja lá aonde que você gasta a sua criatividade, vai ser muito importante você buscar conhecimento, né? Que nem ET Bilu, busque conhecimento, tá? Investigue as coisas. Estando ou não na escola, é sempre sua tarefa melhorar a sua educação. Você tem que ser curioso com relação ao mundo em que vive. Confira, investigue cada referência, vá mais fundo do que qualquer outro. É assim que você vai ir pra frente. Não faça, aqui é interessante também, não faça uma pergunta antes de você dar um Google nela, tá? Porque provavelmente você vai achar a resposta daquelas suas dúvidas. Agora também tem muita gente que nem usa mais o Google, né? Vai direto no chat GPT e joga lá, meu sócio que o diga, já que você já sabe que ele tá aqui. Joga no chat GPT as suas dúvidas, investigue, porque provavelmente você vai encontrar a resposta e provavelmente vai ter novas dúvidas ainda melhores, questões para perguntar, tá? Então, escolarize, busque esse conhecimento. Guarde seus furtos para mais tarde, isso é muito importante também. Carregue um caderno e uma caneta com você aonde quer que vá. Acostume-se a sacá-los e a tomar nota dos seus pensamentos e observações. Mantenha um arquivo de furtos, um arquivo para não perder de vista as coisas que você furtou dos outros. Pode ser digital ou analógico, não importa a forma, contanto que funcione. Então você viu algo ali que vale a pena roubar, põe no arquivo de furto. Precisa de um pouco de inspiração, aí é o contrário. Abre o arquivo de furto, dá uma olhada que você tem colocado lá dentro. E principalmente, roube de si mesmo, pô. Sonhos, memórias, a tua vida, a tua vivência, tá? Vai ter muito ouro para você usar, muita matéria-prima para você usar nas suas criações, tá? Não ignore essa parte tão importante de você. E aqui você viu que esse primeiro capítulo, Roube como Artista, ele é bem grande, traz esses conceitos. Esse livro ele é dividido nesses subcapítulos, né? Então normalmente essa primeira parte que está sublinhada em negrito são subtópicos dentro do livro, tá? Como eu disse anteriormente, vou repetir, eu vou ler, mesmo estando aí na tela, porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de consumir isso de forma de áudio, tá? Então para que ninguém perca nenhuma parte, então tudo que é texto que aparece, eu leio, depois a gente vai trazendo essa reflexão, esse comentário. Então agora a gente vai para o segundo capítulo. Não espere até saber quem você é para começar. Eu vou te dar um spoiler por quê? Porque a verdade é que a gente vai descobrindo cada vez mais, cada vez melhor quem somos à medida que a gente começa a fazer as coisas. Então, quando a gente fica esperando, nossa, quem eu sou como artista, eu preciso saber quem eu sou completamente como artista para fazer minha arte, cara, isso não existe. Porque é um processo justamente de... Você vai fazendo um pouquinho, vai descobrindo um pouquinho, vai fazendo mais um pouquinho parecido com aquilo que você descobriu, enfim, é um processo que retroalimenta. Nesse sentido, faça, conheça a ti mesmo. É no ato de criar e de fazer nosso trabalho que descobrimos quem somos. E pode ficar tranquilo, porque você está pronto. Começa a fazer, você vai ver que você está pronto. A gente tem... Galera criativa sofre muito, por exemplo, síndrome do impostor, a gente sofre muito com resistência, outras coisas. Isso é tema de um outro livro que depois de repente eu trago também aqui pra gente conversar. Mas você vai achar que você não tá pronto para várias coisas na vida. Faça,
Você só vai saber se está pronto mesmo fazendo. Você só vai saber o que você precisa aprender para estar pronto fazendo, muitas vezes. Mas nessa de, tipo, cara, eu não sei nem o que eu preciso fazer para começar, a gente muitas vezes fica parado a vida inteira e não faz nada, tá? Faz, começa. Você vai descobrir o que você tem que fazer. A melhor forma é desse jeito. Pergunte a qualquer um que esteja fazendo um bom trabalho, um trabalho verdadeiramente criativo, e ele dirá a você a verdade. Não sabe de onde as coisas interessantes vêm. Ele apenas está lá fazendo o trabalho dele todo dia. Então isso vai acontecer com você também do nada. Ai, tudo que você está fazendo você está achando ruim, do nada, putz, caraca, de onde eu tive essa ideia e tal. Então se permita. De vez em quando uma coisa que limita muito a gente também é achar que todas as nossas coisas que a gente faz tem que ser perfeitas. Não, tem muita coisa ruim também que acaba aparecendo no caminho, sabe? Tem até uma frase assim que foi de extrema importância na minha carreira como compositor. É de um professor de composição lá da Berkeley, que ele fala, cara, se você acha que tudo que você faz é uma merda, continue, porque a merda é o melhor adubo. Então se você tá achando as coisas que você tá fazendo tão legais, continue, porque pelo menos você tá acumulando aí adubo pra depois poder botar pra fazer florescer ainda mais outras coisas que vão surgir na frente, tá? E faz errado. Não tenha medo de fazer errado, pô. Tipo assim, de vez em quando a gente acha que tem milhões de holofotes em cima da gente, que ninguém vai ver. Muitas vezes as coisas que a gente faz errado, só a gente percebe mesmo. Não erra quem não faz. Aí, bom, de vez em quando o Boninho lança uma mensagem aí pra gente. Já que eu tô participando, tô aqui fechando curtindo. É nóis. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vone, dá o ar da graça aqui, então, já que você tá aparecendo. Ó. Mas eu não tô tão apresentável igual o Luan. Não, vai lá. E aí, galera? Boninho é meu sócio todo esse projeto do CITES, que vocês vão ver que não é só essa Masterclass que vocês estão vendo aqui agora, mas a gente tem uma série de projetos educacionais que a gente vai colocando cada vez mais disponíveis aí para poder atingir o máximo de pessoas, o máximo de pessoas, para poder compartilhar essas mensagens de criatividade, de inspiração mesmo, a partir do que a gente viveu, muitas Amém. vezes. Aleluia. Só não erra quem não faz aqui, câmera. Só não erra quem não faz. Pronto. Finja até conseguir. Adoro esse conceito. Finja ser algo que você não é até ser. Finja até ser bem sucedido, até todos te olharem da maneira como você quer. Tá? Finja fazer algo até estar realmente fazendo algo. Tem outras formas de falar isso. Treine até se tornar. Tem uma expressão em inglês que eu acho até mais musical. Fake it until you make it. Então, tipo assim, vai fingindo até que você esteja fazendo. Então, tipo assim, eu não sei muito bem como é que faz pra compor a música, mas eu tô tentando aqui. Primeiro ficou a segunda ficou a terceira ficou do nada, pô, você tá começando a chegar num resultado massa, sabe? Então se permita, é muito sobre se permitir, tá? Esse capítulo é muito sobre isso, né? Então agora outra citação aí do mestre William Shakespeare. O mundo inteiro é um palco e todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena e cada um a seu tempo representa diversos papéis. Então se permita ser esse ator, vai tentando emular aquilo que você quer se tornar, que é assim que você vai acabar se tornando, tá? Outra frase interessante, você começa como impostor e torna-se real. Glenn O'Brien. Tá? Isso tudo são citações que tem no livro, no Hobby como Artista. Tem mais lá, tá? Então eu trouxe as que acho que melhor ilustra essa arco narrativo que eu tô trazendo aqui pra Masterclass. Então, mas depois vale a pena você dar uma olhada lá, tem outras citações super interessantes. De vez em quando eu trago uma outra, por exemplo essa aqui, que não tá no livro, Agir Como Se, que é do Alfred Adler, que é um cara excepcional, que se você quiser conhecer melhor o trabalho dele, tem 2 livros muito interessantes, que é Coragem de Não Agradar e A Coragem de Ser Feliz. E ele tem essa filosofia que é agir como se. Então eu vou agir aqui como se eu já fosse aquilo que eu quero me tornar. Eu vou agir aqui como se eu fosse um excelente professor, que eu estou conseguindo passar todas as mensagens que eu quero para vocês. Às vezes eu posso estar cheio de incerteza aqui, mas eu vou agir como se, sabe? Muitas vezes vocês aí do outro lado, vocês não vão nem perceber as incertezas, as coisas todas que, os questionamentos que fazem parte, assim, da minha construção como um professor, porque eu já estou nessa há muito tempo, agindo como se eu fosse um excelente professor. Na verdade, antes de começar essa jornada, assim, de trabalhar mais com o ensino digital, com o projeto do CITES, cara, eu fui 10 anos professor de violão, guitarra, ukulele, e cara, no começo eu não sabia, eu agia como se eu soubesse, sabe? Eu sabia tocar, mas eu não sabia necessariamente ensinar. Eu só fui aprendendo a partir do momento que eu fui dando aula, entendendo o que eu precisava melhorar, o que eu estava bom, o que era só continuar dessa forma, o que eu precisava ajustar. Então, haja como se,
muita sabedoria interessante. Comece copiando. Então, escolher a quem copiar é fácil. Você copia os seus heróis, as pessoas que ama, as pessoas que te inspiram, as pessoas que você quer ser. Você não rouba apenas de um dos seus heróis, você rouba de todos eles. Se você copia de um autor, isso é plágio. Mas se você copia de muitos, isso é pesquisa, tá? Então a gente está começando a entender a diferença entre o roubo bom e o roubo ruim. Então, na verdade, a gente está, todo instante sendo impactado por coisas que a gente gosta ou não gosta. A ideia aqui, a filosofia aqui é que a gente possa usar com sabedoria essas coisas que a gente gosta para fazer coisas que as outras pessoas gostem também. Esse é o fluxo da vida. Escolher a quem copiar é fácil. Agora, o que copiar é um pouco mais complicado. Então, não se limite a roubar o estilo, roube o pensamento por trás do estilo. Se você apenas mimetizar, tentar imitar ali a aparência do trabalho de alguém sem entender de onde ele brota, seu trabalho nunca será mais do que uma farsa. Então, como por exemplo, relacionado à composição. Cara, não tenta fazer só uma música parecida com aquela música que seu artista gosta. Tenta entender como seu artista pensa. Vai assistir vídeo de podcast dele compartilhando como é que é a forma que ele enxerga o mundo. Vai entender como isso reflete na música que ele faz, sabe? É sobre isso, sabe? Então, vá além só do trabalho artístico. Entenda sobre a vida daquelas pessoas, daqueles artistas. Outra frase aqui. Yohji Yamamoto. Comece copiando o que você ama. Copie, copie, copie. E ao final da cópia você encontrará a si mesmo. Você nunca vai conseguir fazer uma cópia exatamente igual, tá? Outro mestrão das artes plásticas, Salvador Dalí. Aqueles que não querem imitar nada, produzem coisa alguma. Então, é muito sobre isso a gente se permitir. Essa filosofia de criação, Roube como artista, é muito sobre se permitir. Se libertar dessa falsa ilusão que a gente tem que ser completamente original, porque não existe nada que seja completamente original. A gente está sempre se inspirando em outras coisas. Quando a gente não está se inspirando necessariamente num artista, a gente está se inspirando muitas vezes na natureza, na forma como a gente percebe o mundo, como o mundo foi criado, sabe? Então, se permita. Aqueles que não querem imitar nada, produzem coisa alguma. Eu já vi vários amigos nesse labirinto de tentar buscar fazer alguma coisa diferente de tudo que já viu e acaba não fazendo nada, porque não funciona assim. Imitação não é bajulação. Em algum momento você terá que passar da imitação dos seus heróis para a emulação deles. Imitação tem a ver com copiar. Emulação é quando a imitação dá um passo adiante e ganha sua própria forma. É quando você vai começando a descobrir os seus próprios superpoderes. Então, emular, eu trouxe aqui um significado que eu encontrei na internet, é tentar superar ou igualar-se, tá? Esforçar-se para a realização de um mesmo objetivo. Então, não é, quero fazer essa música igual a do meu artista preferido, eu quero ser, algum artista semelhante a esse artista, que eu vou ter minhas próprias músicas, que outras pessoas vão se inspirar e tudo mais. É aí que a gente vai estar superando essa primeira fase. A gente começa imitando, mas não é o fim, né? Esse não é o nosso destino final. Em algum momento a gente vai desenvolvendo, vai indo para outra fase, tá? Outra quote, né, citação, toda hora eu lembro primeiro da frase em inglês, citação, outra citação. É o nosso fracasso em nos tornar o que percebemos como ideal que no fim das contas nos define e nos torna únicos. Então às vezes você se amarra, por exemplo, no Queen, sei lá, que tem o Freddie Mercury, que canta pra caraca. E, tu se amarra e tu vai tentar fazer algo igual, mas tu não canta necessariamente igual, cara, sacou? Então você vai fazer algo naquela vibe dentro das suas limitações. E é isso que vai te dar uma identidade. Isso, eu trouxe aqui um exemplo assim, mais claro assim, dessa questão da nossa limitação, por exemplo, no cantar, vai trazer nossa identidade de certa forma, mas isso para tudo vai acontecer, sabe? Então, entenda, perceba que de vez em quando aquilo que você acha ruim, nossa, eu não consigo imitar ele exatamente igual isso que eu gosto, não consigo cantar exatamente igual. Você, nessa tentativa, você vai encontrando coisas que são só suas, são características suas. E, enfim, chegamos aqui num pedacinho que eu acho muito interessante lá do livro, que é essa parte que coloca o roubo bom versus o roubo mal. Então, o roubo bom honra, o roubo mal degrada. O roubo bom estuda, o roubo mal folheia. Então, eu não estou aqui trazendo só o que eu folhei desse livro. Não, esse livro é uma filosofia de vida para mim. Eu estudo isso aqui, eu já li esse livro inúmeras vezes.
eu já fiz resumo desse livro. Eu tô fazendo agora essas aulas em cima desse livro. Eu vivo esse livro. Então eu tô trazendo pra... Eu poderia... gostei desse livro, então que eu vou fazer uma masterclass desse livro. Estaria sendo ruim, sabe? Eu não teria a profundidade de trazer as nuances, essas considerações que eu tô trazendo. E trazendo a minha perspectiva acerca disso. Eu ia provavelmente ficar só lendo aqui. Isso não é legal, gente. Isso é um roubo mau. Por exemplo, aqui continuando, o roubo bom rouba de vários. O roubo ruim rouba de um. Então aqui, por exemplo, eu estou usando esse livro aqui de molde, de suporte, mas eu já fiz referências indiretas a outros, pelo menos 2 autores nesse caminho, em relação à resistência, à síndrome do impostor, em relação ao Adler lá, a coragem de ser feliz, coragem de não agradar, a coragem de ser feliz. Então, a gente vai, na verdade, estudando muito, sabe? Chega um momento que a gente não consegue nem entender de onde é que eu tô tirando isso aqui. Porque é um complexo de coisas que a gente vai trazendo, colocando de qualidade na nossa cabeça, que isso vai trazendo algo que vai se tornando algo nosso, sabe? Então é aqui que a gente tá no roubo bom, que a gente tá pegando de um monte de lugar diferente, sabe? Então o roubo bom acredita, roubo bom plagia. Então, por exemplo, eu poderia falar, não, se eu vou te dar uma aula sobre criatividade e eu não nem mencionar esse livro e querer falar tudo isso que eu tô falando, só que sem mencionar esse livro. Cara, isso seria terrível, sabe? Então, pelo contrário, eu tô trazendo aqui porque eu acho que é muito importante esse conhecimento do Austin Kleon. Espero que outras pessoas possam, inclusive, buscar outras coisas dele, outros livros que ele tem. Por exemplo, ele tem outros 2 livros sensacionais são as continuações desse livro, que é Mostre Seu Trabalho e Siga em Frente. Então, cara, eu faço questão, toda frase aí, várias vezes eu tô trazendo frases, sempre acreditando as pessoas que falaram isso. Então, isso é importante, sabe? Não, é lógico que, de vez em quando, a gente até esquece de onde que é a origem daquilo, acaba meio que se tornando nosso também, sabe? Mas é importante que a gente sempre dê crédito às nossas referências, sabe? Então, o roubo bom transforma, o roubo mal imita. Então é pegar esse livro e transformar numa masterclass que vai ser somada com as minhas vivências, somada com as minhas perspectivas do mundo, somada com outras referências que eu tenho. Então não estou imitando só o que está aqui. Então o roubo bom remixa, o roubo mal extirpa. Então, remixar tem a ver com isso, de juntar, pegou de um, pegou de outro, trouxe uma coisa nova, né? 1 mais 1 igual a 3, que nem a gente falou antes, tá? Não é um subproduto disso. É isso, transformo em algo além, trazendo minha perspectiva e a perspectiva de outras coisas, de outros autores, outras situações que eu estou trazendo de referência aqui também. Então, desse pedaço aí, dessa apresentação, dessa folha aqui, uma falha maravilhosa que há nos seres humanos é o fato de sermos incapazes de fazer uma cópia perfeita. É em nossa falha em copiarmos nossos heróis que descobrimos onde está o que é nosso. E é assim que evoluímos. Então copie seus heróis, perceba onde você fica aquém, o que existe aí que o torna diferente. Isso é o que você deveria ampliar e transformar em seu próprio trabalho. Tem muito a ver com... Eu acabei de usar um exemplo, nem lembrava exatamente que isso ia estar na sequência, mas usei um exemplo agora do Queen, do Fred Mercury. Tu quer fazer uma música parecida com ele, mas não chega lá naqueles agudos, mas às vezes tu vai ter uma riqueza mais, sei lá, no flow, na métrica, sei lá. Então, tipo assim, entenda onde é que você tá aqui, onde você tá diferente, o que eu posso valorizar nessa aqui, que talvez seja uma qualidade minha, assim, que não necessariamente, tô com a qualidade de cantar algodão, que nem o Fred Mercury, mas eu perceba também outras qualidades que você tem, sabe? Então, no fim das contas, a mera imitação de seus heróis não é homenagem. Transformar o trabalho deles em algo seu, sim, é homenageá-los, dando algo ao mundo que só você poderia conceber. Seguindo aqui, então a gente está entrando no capítulo 3. Tem uns capítulos que são maiores, todos os capítulos são bem rapidinhos, tá? Então, escreva o livro que você quer ler. Como eu gostaria de ter escrito esse livro aqui, porque, cara, eu penso demais como esse autor, e muitas pessoas criativas constantemente estão compartilhando esse livro, porque é algo que está ali meio que no consciente coletivo de quem trabalha com criatividade, essas questões, sabe? Escreva o livro que você quer ler. Outras pessoas vão se inspirar, provavelmente vão roubar coisas daí, vão criar coisas novas. Isso é o fluxo da criatividade, sabe? Leia sempre. Um livro é uma lente pela qual se vê o mundo. Então eu tô aqui, no momento eu tô facilitando a sua vida, li esse livro, tô trazendo ele mastigadinho pra você, mas, cara, não deixe de ler, tem muita coisa massa aí, tem muitos livros sobre criatividade, tem muito conteúdo muito interessante que você só tem a ganhar lendo, tá? Então, tô facilitando essa, mas ó, já dei 2 dicas aqui para você continuar a evoluir nesse assunto depois que acabar a Masterclass, que são as continuações dos livros do Austin Kleon. Mostre seu trabalho e siga em frente. Vale eles! Escreva o tipo de história de que você mais gosta, escreva a história que você quer ler,
Pense na sua obra favorita, em seus heróis. O que foi que eles esqueceram de fazer? Isso é massa. O que poderiam ter sido feito? Ou se ainda estivessem vivos, o que estariam fazendo hoje? Muitas vezes seus heróis são pessoas que já morreram. Sei lá, se Platão estivesse vivo, como é que ele ia trazer aquelas mensagens, sabe? Por exemplo, se o Chorão do Charlie Brown estivesse vivo, como é que ele ia, velho? Como é que seriam as músicas dele, sabe? Que isso é muito massa, isso é um exercício super interessante. Como é que seria... Vou criar alguma coisa aqui no mundo atual como se fosse esse artista que eu super admiro, sabe? Se todos os seus criadores favoritos se reunissem e colaborassem, o que eles fariam com você na liderança da equipe? Isso é massa também. Pensa aí. Deixa nos comentários. Desenhe a arte que você quer ver, comece o negócio que quer gerir, toque a música que quer ouvir, escreva os livros que quer ler, crie os produtos que quer usar, faça o trabalho que você quer ver pronto. Muita gente, vive na frequência de reclamar, tá dando uma bosta, essas músicas aí é tudo ruim. Pô, se tu tá achando a música ruim, faz do seu jeito, sabe? Com certeza tem outras pessoas que também acham essas músicas que tá rolando ruim, que talvez vão se identificar com a música do seu jeito que você vai fazer. Vamos, cara, ser mais ativo. Esse livro, ele traz muito essa energia pra mim, de, vamos se movimentar, porque eu vejo que pessoas criativas, muitas vezes elas, diante dessa pressão, dessa quantidade de coisas que passam pela nossa cabeça, a gente fica estagnado. Então faça, se você acha que pode ter músicas melhores, se você acha que pode ter um livro melhor sobre criatividade, vai lá e escreve, saca? Que talvez você crie algo muito interessante que outras pessoas vão usar de inspiração também depois. Como você quer que seja seu dia, isso vale pra arte também, mas seu dia, sabe? Não tô gostando de como eu tô lidando com meus dias esse último mês, eu não gostei de como eu lidei com meus dias esse último ano. Cara, vai lá, toma uma atitude, faz diferente, sabe? Só você mesmo pra poder criar a tua arte, pra criar a sua realidade, sabe? A criatividade, eu sou tão frenético, eu sou tão apaixonado pela criatividade, porque pra mim a criatividade vai muito além de escrever um livro, de fazer uma música, é sobre viver, é sobre construir, criar a nossa realidade. Essa é a verdadeira criatividade sobre a nossa realidade. A gente está todo o tempo criando a partir do que a gente pensa, a partir do que a gente consome. Tudo isso que eu estou falando aqui, que está relacionado. Mas, ao fazer artístico mesmo, vale para a nossa vida. Porque a gente está constantemente criando essa vida que a gente vive. Próximo capítulo, use suas mãos. Então, papelzinho, caneta, sempre tem o seu valor. Não tem papel direito, mas tem aqui um papel, toalha. Isso aqui, nada substitui o analógico, tá? Cada vez mais, que a gente tá correndo cada vez mais rápido para essa era digital, cara, não abandone o analógico. O analógico, ele é poderoso. Tem uma parte bem interessante, tá? Alguns capítulos eu trago muita coisa, outros eu trago só um detalhe. Por exemplo, esse capítulo aqui, ele é maior no livro. Então, quando você for ler ele, vai ter mais coisa lá, mas eu trouxe aquela coisa que pra mim foi a mais impactante relacionada a isso, tá? Se alguém, inclusive, só fazendo a reflexão aqui, se alguém me perguntar, assistir essa aula substitui ler o livro? Não, mas é tipo 80%. Tudo que eu acho sensacional do livro eu tô trazendo aqui, mas então por que não substitui? Porque você, quando estiver lendo esse livro, talvez você, se conecte com uma coisa diferente, que eu não necessariamente me conectei tanto, mas que você, essa parte aqui, não, essa parte foi a que eu mais gostei. O Padal já gostou mais de outras partes. Então vale a pena demais você, sim, mesmo tendo assistido essa Masterclass, você depois ir lá e assistir esse livro. Assistir o livro que a gente tá vendo agora. Depois você vai lá e lê o livro, né? Então, desse capítulo eu só trouxe só uma coisa, mas que pra mim foi poderosa. Que é essa questão de sair da frente da tela. O computador, ele é muito bom para editar suas ideias e é muito bom para deixá-las prontas para publicar e lançá-las ao mundo, mas não é muito bom para gerar ideias. Por quê? Isso eu achei sensacional e de fato eu me senti muito identificado. Porque quando a gente está, por exemplo, compondo uma música, escrevendo no computador, há várias oportunidades para pressionar a tecla delete. Então, se não gostei dessa frase, deleta. Não gostei disso, deleta. Do nada você fez um outro negócio e fala, putz, aquela frase que eu deletei até que era massa, que poderia encaixar aqui, tudo já deletou, já era. Isso aqui, quando a gente tá escrevendo no analógico mesmo, vai caneta e vai riscando, mesmo que a gente risque, tá lá o registro, sabe? Então, eu achei muito interessante essa reflexão e trazer isso pra você. De vez em quando a gente, cara, de vez em quando tem gente que nem lembra como é que é a letra. Isso é absurdo, sabe? Outro dia eu acho que eu vi faz tempo eu vi uma trend, como é a sua letra. Mostra as pessoas como é a sua letra. As pessoas tipo assim, caraca, não lembrava que eu escrevia assim, meu Deus, tá errado, cara. Então, por exemplo, a gente tem uma
série que a gente fez de desenvolvimento criativo, que a gente bota demais o pessoal pra escrever. E é comum a galera reclamar, pô, de dor no punho, a galera não tá acostumada a escrever, essa é a verdade. Fica aqui essa provocação. Qual foi a última vez que você escreveu? Você se lembra como é que é a sua letra? Então saia de frente da tela, sabe, né? Nem tudo que você vai fazer criativo tem que estar usando ali o computador, sabe? Pô, agora então com a inteligência artificial, com o ChatGPT, vê se não dá uma preguiça às vezes de escrever um texto? Não, vou mandar logo aqui, deixa que o ChatGPT escreve pra mim. Cara, mas não é tudo que o ChatGPT faz pra você. Por exemplo, agora, ontem mesmo, eu tava escrevendo um texto pra botar num teleprompter pro vídeo, pô, eu não tinha como. Várias foram as vezes que eu pensei, putz, o ChatGPT podia fazer isso aqui pra mim, mas não tinha como, cara. Não tinha como ele entrar e... Eu não tinha como explicar também o que eu queria colocar, sabe? Então, cuidado também, porque de vez em quando a gente fica muito dependente do digital. O computador estimula o perfeccionista perturbado em nós. Começamos a editar ideias antes de tê-las. Então, cuidado. Então, voltando, use suas mãos. Escreva, faça as coisas no papel e na caneta também, que é super valioso. Próximo capítulo, projetos paralelos e hobbies são importantes. Pratique a procrastinação produtiva. Pessoas criativas precisam de tempo para sentar e não fazer nada. E de vez em quando quem não é criativo fica maluco, cara. Que acha que a gente tá viajando, que a gente faz isso porque quer, mas a gente não faz isso porque a gente quer, a gente faz porque a gente precisa. Porque é tanta coisa na nossa cabeça, de vez em quando a gente precisa só... Cara, eu preciso só ficar olhando aqui para esse pôr do sol e... ver se a gente tem uma paz ali, sacou? É tanta informação da natureza, isso acontece muito comigo, tanta informação da natureza, tanta árvore, tanto verde, que aquilo dá uma tranquilizada na minha mente, sabe? Mas quem não entende isso, quem não tem essa mente frenética que a gente criativo tem, cara, acha que a gente, sei lá, tá autista, é doidinho, fica viajando, enfim, é preguiçoso. Cara, não há nada disso. A gente realmente gasta muita energia aqui, enquanto outras pessoas gastam muita energia fazendo coisas manuais, a gente gasta muita energia na mente. Então, de vez em quando, a gente precisa mesmo procrastinar. A gente precisa, fazer nada. Tem gente que fica maluco com isso. Então, provavelmente é porque não vibra tanto assim na criatividade, sabe? Então, se você está sem ideias, vai lavar uma louça, vai fazer uma longa caminhada, fica olhando para um ponto na parede o máximo de tempo que puder. De vez em quando eu me pego, tipo, caraca, esse ponto, velho. Do nada eu começo a perceber um padrão, um desenho assim, essa coisa de doido, tá? Mas aqui todo mundo é doidinho, tá? Você pode se libertar, todo mundo é criativo. E reserve também tempo para se distrair. Perca-se, sonhe. Nunca se sabe onde isso vai levar, tá? Então, tipo, você tinha que compor uma música, você tinha que fazer alguma coisa específica, mas do nada, pô, você tá exausto já de alguma forma. Vai ver um vídeo aleatório no YouTube sem se cobrar. Vai lá ver, de vez em quando ali no meio daquele vídeo você vai encontrar uma inspiração que você precisava pra continuar a tua composição, sabe? Então não se cobre muito pra ser do jeito que outras pessoas que são bem diferentes de você são. Não jogue fora nenhuma parte sua, isso também é muito importante. Se você tem 2 ou 3 paixões, não sinta como se precisasse escolher entre elas e ficar com uma. Não descarte, mantenha todas as suas paixões na sua vida. Se você ama coisas diferentes, continue passando tempo com elas. Deixe-as conversando entre si, porque algo começa a acontecer. É que nem eu disse, comecei a curtir cozinhar e do nada, cara, tive essa insight máximo de trazer esse nome pro meu curso de composição, o ingrediente dos hits, e de repente comecei a ter tanta analogia relacionada à culinária e à música, como por exemplo essa parada de que nem todo mundo precisa ser um cozinheiro para apreciar uma comida, da mesma forma que nem todo mundo precisa ser um compositor para apreciar uma música. Então a gente, mesmo não tendo essas habilidades técnicas, a gente sabe, a gente tem o nosso gosto musical, a gente tem o nosso gosto culinário, a gente, não sei, tá meio sem sal, não sei, tem alguma coisa essa música aí tá meio sem sal também, sabe? Então isso só foi possível porque eu comecei a me interagir com uma parada, gostei de fazer uma coisa e de repente aquilo veio para somar na minha criatividade relacionada à composição. É importante ter um hobby. Um hobby é algo criativo que é só pra você. Você não tenta ganhar dinheiro ou ficar famoso com isso. Faz apenas porque eu deixo feliz, sabe? Porque de vez em quando a gente ama, sabe, amo compor, amo criar músicas, mas quando aquilo é nossa fonte de renda, nosso trabalho, isso traz uma carga. Que quando a gente tá falando de um hobby, você não tem essa carga, a gente consegue agir com mais leveza, tá? É sobre isso. Então se preocupe com a coerência entre uma parte e outra, porque o que unifica todo o seu trabalho é o fato de que
você que fez, tá? Tem gente que se preocupa com isso, nossa, mas eu preciso fazer algo que seja conectado, todas as coisas que eu preciso fazer tem que estar conectadas, o sentido vai estar, porque todas foram feitas por você. Às vezes você não consegue perceber, mas quem tá olhando de fora vai conseguir, cara, isso é muito a vibe do Padal, isso é muito a vibe do Vone, isso é muito a vibe, porque foi você que fez. Elas têm a mesma origem, tá? Só, deixa eu fazer um parênteses. Só que não vai pegar no áudio, né? As artes são parênteses, meu. Vem, meu querido. Fala aí. As artes se complementam. Por exemplo, eita, tem que entrar aqui. Fala aí. Por exemplo. Fala aí, por causa do microfone. É o mic aqui, cara. Por Só exemplo, pra explicar, né? eu sou do cinema. Eu me peguei várias vezes vendo que o conhecimento que eu adquiria no audiovisual, no cinema, me ajudava infinitamente na produção musical, que eu também sou produtor musical. Por exemplo, onde é mais, o nosso olho vai para onde tem mais luz, e no ouvido, o nosso ouvido se direciona por onde tem agudo. Então dá pra fazer uma analogia. É igual gastronomia também. Por exemplo, na produção musical, o grave vai por baixo. O Luan, quando ele começou a cozinhar, eu sempre falo essa parada. Ele falou, pô, Voninho, tô fazendo marmita e tal, não dá pra botar o feijão por cima porque empapa o arroz, tá ligado? Aí eu falei, pô, o feijão está para o grave, assim como o arroz está para os médios. Sacou? É coisa de doido também. Mas as artes, quando você estiver fazendo as coisas, não largue seus hobbies. Foi o que o Luan falou mais cedo, seja curioso. Tipo assim, esse vai ser o teu maior poder. Aprender as coisas, ser curioso, aprender sobre a vida, como funciona um voo de um pássaro. Vai ser útil, pô. Cara, é absurdamente útil, né? É até... Muito bom, valeu. É nóis, pelo adendo, meu querido. Tamo junto. Aproveitar e fechar contigo. Tá. Cara, é até o que vai ter no próximo slide aqui, sobre conectar os pontos. Então, esse cara aí genial aí, ó, Steve Jobs, falava isso aí, ó. Não dá para ligar os pontos olhando para frente. Você os liga olhando para trás. E também eu tenho outra frase que diz: o segredo da vida é conectar os pontos. É tipo assim, cara, por exemplo, eu quando era moleque, eu demorei pra curtir música, sabe? Eu era meio nerd, meio esquisitão, tipo assim, gostava só de jogar videogame. E só que hoje em dia, por exemplo, ó que massa, quando eu fui me formar nesse setor em música, eu consegui conectar um ponto com essa minha infância, com essa parada mais dos games e tal. E meu TCC, meu trabalho de conclusão do curso, é sobre a gamificação como estratégia pedagógica num curso digital. Então, inclusive aqui, eu tô trabalhando coisas, fundamentos da gamificação com vocês, que, cara, de vez em quando vocês não vão nem perceber, sabe? Mas é aquelas coisas que fazem a gente engajar com jogos e tudo mais. Eu fui entendendo que, cara, tinha um mau valor. Só que eu fui entender isso só depois de, tipo, vários anos que eu tava me formando. Durante muito tempo eu achava que era só uma perda de tempo, sabe? Mesmo gostando. Cara, o segredo da vida é conectar os pontos, e os pontos só podem ser conectados olhando pra trás, e não pra frente. Massa. Seguindo aqui, vamos pro capítulo 6. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Ele até bota aqui no livro O Segredo. Não sei se dá pra ler. Não sei nem se tá. Ai. Enfim, dá pra ler não. Aqui. O Segredo. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. Cara, o segredo nada é secreto, né? Essa aqui acho que é a lei do sucesso. Você fazer alguma coisa que você ama, alguma coisa que você faz bem, compartilhar com o mundo. Nunca foi tão possível as pessoas ganharem dinheiro e sucesso compartilhando as coisas que amam, sabe? As coisas mais aleatórias, velho. Tipo assim, tem gente que dá curso de jardinagem para apartamento, bordado pra terceira idade, saca? E tipo assim, quando a gente faz algo que a gente ama e compartilha com o mundo, isso se conecta, como se fosse uma esponja que conecta com várias outras pessoas, tá? E aqui é interessante, a parte que eu achei bem interessante desse capítulo é: no começo, ser desconhecido é bom, né? De vez em quando a gente quer, tudo que a gente quer é ser conhecido, né? Mas no começo, cara, ser desconhecido é muito bom, porque a maior parte do mundo não liga necessariamente para o que você pensa. Isso, na verdade, é algo bom, porque você só quer atenção quando está fazendo um trabalho realmente bom. Então não há pressão quando você é desconhecido. Você pode fazer o que você quiser, experimentar, fazer coisas só pela diversão. Quando você é desconhecido, não há nada que desvie do propósito de melhorar. E você não terá mais essa liberdade quando as pessoas começarem a prestar atenção em você, principalmente depois que começarem a te pagar.
Então aproveita, aí que você tá no começo, muitas vezes da sua jornada, para experimentar. Não tem muita pressão aí de repetir um sucesso, enfim, esse é um momento de você se jogar, tá? Agora aqui uma citação do Steven Pressfield, que ele é o cara que fala bastante sobre a resistência que eu citei lá atrás, sobre esse síndrome do impostor que assola os criativos, tá? Não é que as pessoas sejam más ou cruéis, elas só estão ocupadas. De vez em quando a gente acha que a gente tá nesse centro do mundo, as pessoas não estão absolutamente nem aí, pô, porque a gente tá fazendo, sabe? E não é porque elas são cruéis, é porque elas estão também, velho, tipo assim, frenéticas, buscando fazer o que elas precisam fazer, tá? Então desapega desse peso, sabe? Que é muita coisa também do artista, do criativo, é se vendo em cima desse palco, a todo instante tô em cima do palco, tá toda hora alguém me julgando e tal. Isso daí, pô, desapega disso aí. A fórmula não tão secreta. Faça um bom trabalho e compartilhe com as pessoas. É um processo em 2 etapas. Etapa 1, fazer um bom trabalho, que é incrivelmente difícil. Não há atalhos, é um processo, uma jornada. Faça coisas todo dia, saiba que você ficará travado por algum tempo, fale, melhore, bababá, e você vai chegando cada vez mais perto de fazer esse bom trabalho. Etapa 2 é compartilhar com pessoas. Era muito difícil há 10 anos atrás, até mais ou menos, né? Agora é muito simples, coloque suas coisas na internet. Não tenha vergonha de compartilhar o que você está fazendo também. Respeite o momento, antes de seguir. Respeite os momentos. Então, tipo assim, não compartilhe também tudo. Tenha esse seu lugar de criação, esse seu íntimo de experimentar, mas a partir do momento que você vai realmente concluindo coisas, joga na internet para saber o que as pessoas acham. Isso vai ajudar para os seus próximos laboratórios. Uma ilustração, tem várias ilustrações interessantes no livro também. Essa é uma. Etapa 1, preste atenção em algo. Etapa 2, convide os outros a prestarem atenção com você, né? Então, por exemplo, eu prestei muita atenção nesse livro e desde então eu fico convidando todo mundo para prestar atenção nesse livro também. E é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Isso daí é outro segredo assim para você conseguir sucesso. A fórmula não tão secreta, continuando. Se todos estão prestando atenção em maçãs, comece a reparar em laranjas. Quanto mais aberto você for para compartilhar suas paixões, mais próximas as pessoas se sentirão do seu trabalho. Artistas não são mágicos, não há punição por revelar seus segredos. As pessoas adoram quando você entrega seus segredos e às vezes, se você for inteligente, elas o recompensam comprando as coisas que você vende, tá? Então, compartilhe um pouco da tua magia da criação, sabe? Você não vai perder nada com isso. Continuando então, a fórmula não tão secreta, ter uma presença online é o estopim que dispara o processo. Você só é tão bom quanto seu último post. Isso o mantenha aceso pensando sobre o que pode postar em seguida. E é legal que esses redes sociais muitas vezes servem como um recipiente. E ter um recipiente pode nos inspirar a preenchê-lo, a ficar compartilhando coisas lá e tudo mais. E aproveita também esses espaços para encontrar pessoas na internet que amam as mesmas coisas que você e conecte-se a elas, tá? Compartilhe coisas com elas. E fechando essa sequência da fórmula não tão secreta, você não tem que compartilhar tudo. Na verdade, às vezes é melhor não. Mostre apenas um pouco do que está fazendo. Pense sobre o que você tem a compartilhar que seria de valor para outras pessoas. Compartilhe uma dica conveniente que você aprendeu trabalhando, ou um link para um artista interessante. Mencione um livro bom que esteja lendo. Compartilhe esse livro aqui com as pessoas, manda o link para comprar esse curso, sei lá, compartilhe as coisas que você está gostando, sabe? Se você está preocupado em entregar seus segredos, pode compartilhar seus pontos sem fazer a conexão entre eles. Então aí, uma imagem para ilustrar, compartilhe seus pontos, mas não os conecte. No momento que eu conecto os pontos sobre criatividade, composição e tudo mais, é no curso. Mas isso não me impede que eu possa falar um pouco sobre composição, sobre livros que eu gosto, que eu posso trazer essas informações mais passadas nas minhas redes sociais, sabe? O curso é justamente um lugar onde a gente espera que a pessoa organizou ali didaticamente, conectando todos os pontos do processo. Aqui também um trecho do livro que eu achei super interessante, sabe? Que é sobre a vida de um projeto. Então, do nada você... Inspiração. Essa é a melhor ideia de todos os tempos. Aí você passa um pouquinho de tempo, você começa a seguir aquela ideia, aí você pensa, ok, isso é mais difícil do que eu pensei. Aí vai só ladeira abaixo. Do nada, putz, isso vai dar algum trabalho, hein? Vai indo. Tá uma bosta, além de chato. Não, aquela melhor ideia de todos os tempos, não sei mais se eu tô gostando de fazer isso. De repente você chega ali na noite escura da alma, que é ali no fundo do poço também, a gente pode falar assim. E de repente você começa, nesse momento onde não tem mais como para baixo, você começa a voltar para cima. Você pensa, será
será bom terminar, porque vou aprender algo para a próxima vez. Aí você começa continuando, vai subindo, tô terminando e é uma bosta, mas não tá tão ruim quanto pensei. Isso acontece muito quando a gente vai ter uma ideia de um projeto, quando a gente tá fazendo uma música ali. Às vezes na primeira frase, tipo, meu Deus, genial! E pá, daí a gente, nossa, começa a sofrer pra dar continuidade, daí de repente a gente pensa, nossa, não sei não, acho que não quero mais escutar aquela música não e tal. Isso aqui é pra vocês perceberem que é muito comum que aconteça isso, tá? Em projetos, em criações, e pra vocês perceberem que não desistirem aqui no meio do caminho, tá? Se permita, que no final das contas, às vezes, não vai ser nem tão ruim quanto essa pessoa que ficaria, tá? Capítulo seguinte, a geografia não manda mais de nós, tá? Na era da internet, construa seu próprio mundo. Você não precisa morar em qualquer outro lugar, além de onde você está, para começar a se conectar com o mundo em que deseja entrar. Se você não está envolvido com o mundo em que vive, pode construir o seu próprio. Cerque-se de livros e objetos que ama, pregue coisas na parede, crie o seu próprio mundo. Tudo de que você precisa é de um pouco de espaço e um pouco de tempo. Sabe, às vezes não é um ambiente perfeito, ideal, mas às vezes é um detalhezinho, às vezes é um elementozinho aleatório que nem faz tanto sentido, uma lupa, sei lá, que você coloca que, pô, traz uma magia ali pro ambiente, sabe? Então, construa esse seu próprio mundo. Aqui é até interessante compartilhar, porque tudo que eu vou construir assim desses conteúdos didáticos eu compartilho com o Vô, né, que vocês já conheceram, estão aqui, e eu lembro que você me deu feedback para tirar essa parte, que eu não tirei essa parte, porque eu achei interessante trazer essa parte, porque para ilustrar uma parada relacionada à arte, à criatividade, que é interessante, tá? Então aqui tá uma citação aí do Franz Kafka, que ele fala que não é necessário sair de casa. Sente-se à sua mesa e ouça, nem mesmo ouça, apenas espere, não espere, fique quieto e a sós. O mundo inteiro irá oferecer-se a você. Profundo, frase profunda e tal. E por que o Boninho sugeriu isso? Porque na próxima slide o subtópico é sobre saia de casa, né? Então aqui o cara fala, não é necessário sair de casa, saia de casa. Isso aqui é legal para ilustrar, mano, como a arte é dual. Existem momentos que às vezes você vai precisar sair de casa mesmo. Existem momentos que, cara, você não é aqui parado no meu escritório, você sai de casa de uma outra forma, sabe? Então muitas vezes, até a gente vai trazer um pouquinho ali depois, não necessariamente você precisa pegar tudo que você tá vendo aqui com a verdade absoluta. Às vezes vai ter uma parada que não vai fazer tanto sentido pra você, às vezes outra vai fazer, e aquilo você vai levar pra sempre a sua vida, sabe? Então existe nosso discernimento, nossa consciência, para além daquilo que as pessoas nos trazem, sabe? Mas é legal trazer, eu achei legal para ilustrar essa parada que a arte é dual, né? Tipo assim, isso é muito massa. A vida é mó dual, é noite e dia, é choro, é sorriso, é sai, fica. Então, achei interessante trazer isso aqui, essa reflexão. Mas enfim, só um adendo aqui. Seguindo aqui esse subtópico, saia de casa, que é massa também, saia de casa. Você não precisa sair de casa, aqui onde você tá, você consegue viajar dentro da sua consciência, mas pode ser muito interessante também você sair de casa. Porque em algum momento, quando você puder e sair de casa, seu cérebro, o que acontece? O cérebro fica confortável demais no cotidiano que tu tá. Então você precisa deixá-lo desconfortável, precisa passar algum tempo em outra terra, entre pessoas que fazem coisas de uma maneira diferente da sua. Viajar faz o mundo parecer novo, e quando o mundo parece novo, nosso cérebro trabalha com mais empenho. Então, cara, eu não sou uma pessoa muito de viajar, sabe? Principalmente agora que eu tô com 2 filhas e tal. Mas eu sei que tem muita gente que compartilha essa experiência de que passa num lugar, numa cultura muito diferente, que quando volta, traz elementos interessantes para confrontar com a própria cultura que ela vive, sabe? Então, é massa a gente sair de casa também. A gente nem precisa sair de casa e viajar. Às vezes é simplesmente se permitir. Esse sair de casa, às vezes é simbólico. Às vezes é tipo, você sempre escuta rock. Eu vou escutar sertanejo. Sempre escuto rock, mas eu vou analisar a carreira da Anitta, porque ela tá ali no Rock in Rio e eu, em vez de ficar com raiva, eu vou entender porque ela tá lá. Então esse sair de casa muitas vezes pode ser sair dessa caixinha também, sabe? No livro ele fala você sair mesmo, sabe? Pega o avião e sai de casa, vai viver num lugar diferente, mas enfim, você não precisa necessariamente pegar esse avião para ter esses insights, tá? Mas ele traz esse gráfico aí, né? Quanto mais a gente vai se distanciando do nosso mundo comum, a gente vai tendo esses insights, né? Quase que é uma jornada do herói, né? O Vôlei vai preparar uma aula sobre o herói de mil faces. Tô brincando.
O livro, é que a gente ama a jornada do herói, tá, gente? Então, vocês não sabem o que é, depois vocês pesquisem, tá? E quem cunhou essa parada da jornada do herói foi o Joseph Campbell, justamente nesse livro, O Herói de Mil Faces, que, pelo que o Vonner fala, é a luta pra terminar de ler, né, velho? Tem gente que escreve difícil, cara. Inclusive... Meio arcaico a linguagem. Arcaico. Mas assim, também é legal. Tipo, tem muita sabedoria, entendeu? Tô aqui virando pra ele pegar o áudio. Tem muita sabedoria, tipo, é bem legal. E, inclusive, eu acho que tu podia até botar Olha, gente. Tá bem aqui. Cadê eu? Eu tô entrando. Cadê eu que eu entrei? Vai. Tá bem aqui, nesse momento. Pô, tá difícil. Achei. É o contrário, velho. É o Demorei contrário. pra me acostumar. Tá bem aqui, nesse momento agora, um parêntese que vai ser um ouro no meio desse curso aqui do nada, pra quem é criativo. Até eu fiquei curioso aqui agora. Existem 2 jornadas do herói. E o Luan vai falar. Que isso, cara? Eu falei disso pra você, né? Recentemente. Isso eu vi num outro livro que eu tô lendo. Muito top essa aí, velho. Essa aí, pô, eu fiquei de cara, inclusive vi num filme agora sobre isso. É, né? Cara, eu falei disso ali num outro livro, que na verdade existe a jornada do herói. Cara, mó viagem que a gente aqui, mas tá tudo bem. Porque a abundância de conhecimento, tá? Eu vou falar também, mano. Eu te botei na sinuca de bico, né? Não, tudo bem, eu consigo explicar aqui, vai falar aí. Eu sei, ele é foda, ele consegue. Mas sintetizando, existe uma jornada de vitória, tipo assim, que a pessoa tem um objetivo, né? Chamada, sai de casa, não sei o que, enfrenta os obstáculos, não sei o que, né? E consegue o objetivo e aí ela volta transformada. E não deixa de ser uma transformação também, é uma vitória, né? A pessoa ganhou alguma coisa. Mas tem uma de transformação. Adendo, a gente vai colocar um vídeo didático explicando o que é a jornada do herói. Tá. Nos comentários aí, na descrição do vídeo. Isso. Mas esse vídeo é top. Clica aí no link pra ver. Depois de assistir a aula. Depois de assistir a aula. Tá acabando. E foi o que eu falei, tem a jornada da vitória e tem a jornada da transformação, que é tipo, quando a pessoa acha que quer alguma coisa. Por exemplo, ontem eu vi como treinar seu dragão. No começo do filme ele quer ser um matador de dragão. Sim. Depois ele descobre que não é isso que ele quer. Pode crer. E aí ele, sabe, tipo, no processo ele descobre que não é isso que ele queria e ele sai maior ainda. Ele sai com a transformação maior ainda. E continua tendo orgulho do pai, enfim, pra quem nunca viu esse filme, deu um spoiler do caramba, né, mas espero que você tenha visto. Como Treinar Seu Dragão, um bom exemplo da jornada. Vai lá, Luan, desculpa. Tudo bem, essa questão da segunda jornada do herói, porque na verdade a gente busca algumas coisas, só que existe algo ali mais profundo, naquilo tudo que a gente busca, existe algo mais profundo. Eu posso compartilhar aqui a minha jornada do herói, que eu acho que é uma boa forma de ilustrar, que não estava planejando, mas posso compartilhar. Que é o seguinte, cara, eu tive uma primeira jornada do herói com a música, de buscar aprender um instrumento e me sentir muito identificado com isso, porque eu era uma pessoa muito tímida e tudo mais. Depois eu tive uma segunda jornada do herói com o ensino, de tipo, cara, querer compartilhar um pouco daquilo, aí foi toda uma nova, velho, vivência, aprendizado e tudo mais. E, enfim, depois eu tive outras jornadas do herói e mais recentemente eu percebi que todas essas jornadas elas se conectavam com uma parada, que era a cura, tá ligado? Então, tipo assim, eu me encantei pela música, porque ela me curou, de certa forma, da timidez. Depois eu me encantei pelo ensino, porque era sobre a cura, sobre levar aquela cura para outras pessoas. Então, é sobre isso, essa segunda jornada do herói, né? Então, essa arte que você está fazendo, esse sonho que você busca viver, existe algo mais profundo, mais denso, não no sentido ruim, mas denso, tipo assim, de místico, né? Misterioso. Que vai além do que você até faz. Na igreja católica isso. Como é que fala? Os mistérios da fé. Os mistérios da fé. Eis o mistério da fé. Mas vamos nessa. Seguindo aqui uma citação de John Lehrer. Distância e diferenças são um tônico secreto da criatividade. Quando chegamos em casa, a casa continua a mesma, mas algo em nossa mente mudou e isso altera tudo. Tem uma parada que eu falo no nosso curso de composição. Cara, tu não adianta ver só uma vez. Tu tem que ver no mínimo 2 vezes. Porque a segunda vez que tu vai lá e assiste, é um curso mais extenso, mais denso, né? Tipo, mais de 60 aulas. A segunda vez que você assiste, cara, você começa a perceber várias coisas diferentes. E não é porque a gente chegou lá e mudou os vídeos, a gente mudou alguma coisa, não, é porque você se tornou uma pessoa completamente diferente nesse caminho, sabe? Então, inclusive, eu indico que você faça isso aqui com essa Masterclass.
vai terminar a Masterclass, estamos quase terminando, inclusive. Tenta absorver as coisas que fizeram sentido pra você. As coisas que também não fizeram sentido, você deixa pra lá. Não se apegue àquilo que não te tocou. Mas se permita depois de um tempo vir e assistir de novo. Ver se você repara em alguma outra coisa. Ver se aquilo que não fez sentido, não te tocou muito no primeiro momento, às vezes não te toca. É muito doido a vida, sabe? Então a arte é muito disso, sabe? Tem até na Masterclass a gente fala, tipo assim, às vezes uma coisa que a gente não achou legal, às vezes que não achou que valia a pena ser roubado no primeiro momento, a gente vai se deparar com aquilo depois e, pô, não, cara, agora vale sim essa parada, sabe? Seguindo aqui, então aqui, capítulo 8, estamos chegando já no finalmente, gente, tá? Seja legal. O mundo é uma cidade pequena. Aqui também é outro exemplo da dualidade, né? Então a gente falou do sai de casa, não sai de casa. Então esse capítulo e o próximo capítulo é outro exemplo da dualidade. Seja legal. Primeiro seja legal, porque o mundo é uma cidade pequena. Faça amigos e ignore inimigos. Então há só uma razão pela qual eu estou aqui. Aqui se fazem amigos. A melhor maneira de superar seus inimigos na internet é ignorá-los. Então a melhor maneira de fazer amigos na internet é dizer coisas legais a respeito deles. Então eu já me conectei com compositores só que eu admirava, só porque eu elogiei, compartilhei, eu repostei coisas que eles postaram e tal, e aquilo ali de repente foi um gatilho para um contato mais profundo, mais íntimo, sabe? E não perca muito tempo com os inimigos, tá? Fique perto do talento. Você será tão bom quanto as pessoas das quais você se cerca. No espaço digital, isso significa seguir as melhores pessoas online. Então, as pessoas que são muito mais espertas e melhores que você, as pessoas que estão fazendo trabalhos realmente interessantes, preste atenção nos assuntos sobre os quais eles falam, o que estão fazendo, o que estão compartilhando. Se você alguma vez perceber que é a pessoa mais talentosa na sala, está na hora de achar outro lugar para você. Pode sair, Boninho. Tu sai ou eu saio? Tu sai ou eu saio? Sacanagem. Cara, é muito massa, porque tipo, essa parada de ser a média das pessoas que você mais convive é da hora. Só que de vez em quando a pessoa pensa, nossa, mas a minha família, meu pai, minha irmã, meu irmão, tipo, então eu tô lascado. Cara, tipo assim, muitas vezes você vai conviver mais com o autor de um livro, vai trocar muito mais ideia com o autor de um livro do que com um irmão, às vezes, cara. Isso acontece, sabe? Então, isso daí vai além de simplesmente fisicamente. Você pode estar perto de pessoas incríveis através da leitura, através das redes sociais. A leitura é massa, que ela vai te permitir estar perto de pessoas incríveis que nem estão mais aqui, que já se foram há muito tempo antes das redes sociais, sabe? Calma aí. Microfone. Obrigado, gente. Eita, cadê? Obrigado, mano. Recebo, mereço. Tudo bem, glória a Deus. Deus é bom demais. Esse aqui é o cara também, pô. Ah, outra coisa. Não tem nada a ver com isso, cara, mas eu senti que devia falar. Fala. Por exemplo, a única sociedade que deu certo minha foi com o Luan. Eu já tive vários sócios, empresa, eu tenho uma produtora audiovisual e tal. E o que eu percebi na vida? Sociedade é igual casamento. Você não casa com todo mundo. Mas, você também... É muito clichê o que eu vou falar, mas é porque é verdade. Tipo, essas frases dos antigos são verdade, né? Se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Então, assim, a gente não estaria fazendo isso sozinho, entendeu? Tipo assim, a gente fez um baita de um curso porque tem coisas complementares, tem um bom relacionamento, é igual um casamento, né? Tirando a parte do vamos ver, porque... Lá ele. Porque, né, enfim, senão seria casamento, não seria sociedade. Mas é praticamente a mesma coisa, cara. Tem que ter respeito, tem que ter... Então, assim... Faça suas coisas, junte-se, una-se também, aprenda a trabalhar em equipe, né? Eu não sei se vai ter isso nesse livro, mas no curso a gente fala sobre no Ingrediente dos Hits, fica até um spoiler, para você aprender a compor também em equipe, né? Sim, muito importante. E gente, eu interrompi mais para agradecer mesmo, porque o bicho me elogiou aqui, eu falei, eu tenho que elogiar também. É um grande sócio, grande amigo. Tamo junto, meu irmão, valeu, velho. Mas só uma parada interessante, porque tu não sabe, porque eu te mandei há um tempo atrás essa apresentação, mas isso que você disse, pô, tá totalmente conectado com o que eu vou falar já. No próximo, essa lombra, né, cara? Graças a Deus, Deus é bom demais. Ah, sim, e outra coisa, eu entrei aqui pra falar isso também. Tô dando glória a Deus, Deus é bom demais o tempo todo. Obrigado, Senhor. Tá aqui, tá em nós, em você, sacou? Tipo, eu acho que quando a gente bota Deus também na frente dos seus projetos, independente da sua fé, sabe? Bota uma força universal, você mesmo, alguma... Tipo assim, que vai dar certo, cara. Primeiro você cria na mente, pra depois criar
na matéria. Total. Tô dando uma Deus. Total, já que o Boninho trouxe Deus aí no meio, cara, é muito mais que a gente recentemente fez essa jornada criativa, né, caminhando com artistas, que a autora se conecta bastante com essa ideia de Deus, e logo no começo ela fala que de vez em quando a gente tem preconceitos com a palavra, que a gente pode de repente se conectar mais com outra palavra, com o Criador, com, enfim, várias coisas. A questão é que a gente está falando aqui sobre criatividade, e uma das coisas mais legais de ser criativo, de criar coisas, é quando a gente cria, a gente está se aproximando do Criador, seja qual nome tu der para ele, Deus, Alá, Buda, enfim, seja qual for o nome, força universal, tal. Quando a gente está criando, a gente está se aproximando disso, isso é muito lindo, tá? Então, só fazer esse adendo, sabe? O Boninho trouxe Deus aqui porque faz sentido para ele, faz sentido para mim também, mas de vez em quando para você vai fazer sentido outra palavra. Grande sabedoria, arquiteto, consciência universal, sei lá, tipo assim, a questão é, quando a gente cria, a gente se aproxima de forças superiores, sabe? Outra coisa, cara, eu tô interrompendo muito. Tudo bem. Fica atento, porque, se eu não me engano, a gente não vai mudar isso. Mas todo ano a gente tá fazendo essa jornada do Caminhando com Artistas e complementar. E é ao vivo, né? A gente grava os encontros uma vez por semana. E tipo assim, gente, é maravilhoso, cara. A gente lançando vai ter os testemunhos das pessoas pra vocês verem. Tipo assim, é muito diferente, cara. As pessoas saem transformadas. A gente sai transformado. É uma coisa assim, pô, arrepiante. Não tem como descrever, cara. Massa. É algo semelhante até o que a gente fez com isso, só que com outro livro, que é O Caminho da Artista, da Júlia Cameron. Que cada livro é meio que uma semana, e a gente resolveu fazer isso num coletivo, né? Isso, mas é bem diferente, porque aqui você tá lendo o livro, o resumo, o Luan tá trazendo. Não, lá a galera boa vai pra prática. Lá é na prática, cara. É uma vez por semana, 12, 13 semanas, né? Então, tipo 13 semanas, 12 semanas no capítulo, gente, mais uma introdução. Se você tiver oportunidade, já tô fazendo a propaganda, tudo bem que a gente vende isso. Eu nem sei como é que vai ser as próximas etapas, se a gente vai fazer mês todo ano, mas enfim, se aqui eu assumo um compromisso, se a gente não for fazer todo ano, a gente vai dar um jeito de deixar a gravação muito boa para que as pessoas possam fazer em qualquer momento. Porque é uma jornada, assim, pô, libertadora, pô. Muito cãibra e lágrimas, A gente faz até de graça, né? Se não fosse, é porque gasta entre aspas, né? Tempo, ocupa nosso tempo bastante. Nosso bem mais valioso. Né? E a gente tem família, etc. Boleto igual você, entendeu? Vamos nessa. Vamos, vai, falou aqui, ó. Propaganda, é o jabá, é o jabá de nós mesmos. É verdade. Tô trabalhando com a verdade. Mas seguindo aqui, a gente tá realmente terminando, tá bom, gente? Mais uma citação interessante. Encontre a pessoa mais talentosa na sala, e se não for você, fique perto dela, saia com ela, tente ajudá-la. É isso que eu e a Ivoninha a gente faz já há um tempo já. Harold Ramis. Eu faço que... Eu não fico rasgando isso. Escreva cartas de fã. Então a internet é muito boa para isso. Se escreva um post sobre o trabalho de alguém que você admira e faça um link com o site desse alguém. Pô, faz isso se você curtiu, você que curtiu a nossa vibe. Compartilhe isso na internet, compartilhe isso com seus amigos, tá? Faça algo e dedique ao seu herói, responda uma questão que ele levantou, resolva um problema para ele, aperfeiçoe o trabalho dele, compartilhe online. O importante é mostrar sua admiração sem pedir nada em troca. E quem sabe dessa admiração saiam trabalhos novos. Mas não faça isso também no seu objetivo. Vou elogiar para que essa pessoa preste atenção em mim, ele queira, sei lá, compor comigo. Mas na sinceridade mesmo, porque quando a gente tá nessa vibração da sinceridade, da verdade, que essas coisas acontecem mais. Outra coisa interessante, validação é para seu cartão de estacionamento. Então, você pode ficar procurando validação em fontes externas, uma vez que coloca seu trabalho no mundo, você não tem controle sobre como as pessoas reagirão a ele, tá? Ironicamente, trabalhos realmente bons parecem não ter demandado esforço algum. As pessoas dizem, por que não pensei nisso antes? Elas não veem os anos de trabalho árduo e suor empregado em sua criação. Fique à vontade em ser mal compreendido, menosprezado ou ignorado. O truque é estar trabalhando demais, ocupado demais para se importar com isso. Então, outra armadilha da pessoa criativa é ficar buscando validação para fazer o que ama. Faça porque você ama, tá ligado? Mantenha um arquivo de aplausos, isso é interessante também. Sim, validação é para o seu cartão de estacionamento, mas mesmo assim é um impulso tremendo quando dizem algo legal sobre o nosso trabalho. Coloco todo o e-mail legal que recebo numa pasta especial
quando aqueles dias sombrios chegam e eu preciso de uma força, abro a pasta especial e leio alguns e-mails. Então volto a trabalhar. Experimente, ao invés de manter o arquivo de rejeições, mantenha um arquivo de aplausos. Use-o moderadamente. Não se perca nas glórias passadas, mas deixe ali por perto para quando precisar levantar o astral, tá? Isso aconteceu comigo não faz muito tempo não, que uma pessoa não tinha compreendido muito uma coisa que eu tinha falado e trouxe uma crítica, assim, que na verdade refletia muito mais sobre ela. Só que, cara, tinha uma outra pessoa que tinha falado, velho, alguns elogios tão especiais e profundos sobre a mesma coisa que eu compartilhei, que foi que na hora que, ao invés de me abalar com aquela mensagem que eu recebi, eu fui e reli a mensagem que essa outra pessoa tinha me mandado. Eu falei, cara, isso serviu para ilustrar que muitas vezes não tem a ver com o que a gente tá compartilhando, mas tem a ver com quem tá recebendo e como tá recebendo, sabe? Então esse é o penúltimo capítulo. No anterior falou para ser legal, esse fala para você ser chato. Seja chato, porque é a única maneira de terminar um trabalho. Seja tão generoso quanto puder, mas egoísta o suficiente para terminar o seu trabalho. Cara, se tem uma coisa muito importante para compartilhar com o mundo, se as pessoas ao seu redor estão atrapalhando, seja chato com elas. Você precisa, velho, compartilhar o que só você veio aqui trazer, sabe? Cuide de você. Precisa-se de muita energia para ser criativo. Você não vai ter essa energia se gastar em outras coisas. Tome o café da manhã, faça umas flexões, faça longas caminhadas, durma bastante. Se alguém tá, tirando seu sono, já tenta evitar, a não ser que sejam suas filhas, tá? Aí vale a pena todo o esforço. Papai recente aqui, inclusive. Continuando aqui, então, seja constante e metódico na sua vida, para que possa ser violento e original no seu trabalho. Mais uma dualidade. Gustav Flaubert. Fique longe de dívidas, que é uma coisa bem prática, tá, gente? Faça um favor a você mesmo, aprenda a lidar com o dinheiro o mais cedo que puder. O negócio não é o dinheiro que você faz, é o dinheiro que você guarda. Organize um orçamento, viva dentro de suas possibilidades, poupe o máximo que puder. A arte de poupar dinheiro vem dizer não à cultura do consumo. Diga não a apostas, a cafezinhos caros e aquele novo computador bacana quando seu antigo ainda funciona bem, tá? Então, cara, viver uma vida criativa, viver em busca da nossa realização artística, muitas vezes, antes da gente ganhar dinheiro, a gente tem que investir dinheiro. E pra gente investir dinheiro, a gente tem que ter sabedoria na forma como a gente tá gastando, tá? Então, fique longe de dívidas. Mantenha seu emprego fixo, isso é importante também. De vez em quando a pessoa fica, meu Deus, eu vou me entregar de corpo e alma pra isso. Mas é aquela coisa, por exemplo, quando você quer ser um artista, antes de você começar a sonhar e ver o dinheiro voltando, você vai precisar gastar um dinheiro com uma gravação de uma música, um clipe. Então, se tem alguma coisa que pode fornecer esse capital para que você realize isso, mesmo que você não goste tanto, não largue. Faça pela sua arte. Faça ali pensando um pouco mais além, que aquilo vai viabilizar que você faça o que de fato você ama, tá? Então, a verdade é que mesmo se você tiver sorte bastante para sustentar-se com o que realmente ama, levará algum tempo até chegar a esse ponto. Até lá você precisará de um emprego durante o dia. O emprego te dá dinheiro, mas também te dá uma conexão com o mundo e uma rotina. Ficar livre de estresse financeiro também significa liberdade para a sua arte. O emprego faz você encontrar outros seres humanos, aprender com eles, roubar deles. Tentei arranjar emprego onde pudesse aprender coisas que ajudassem meu trabalho. Isso, no caso, é o autor falando, né? Cara, só, por exemplo, relacionado à música, eu já fui de tudo vocês imaginarem. Já toquei, acompanhei artista, funkeira, já fui DJ, dei aula durante muito tempo, dei aula individual, em grupo, de vários instrumentos diferentes. Agora eu tô aqui dando aula na forma digital. Sempre busquei estar fazendo coisas relacionadas à música, sabe? Mas isso tudo permite que de vez em quando, eu possa pegar aqui e me permitir gastar um dinheiro para gravar uma música, investir em uma divulgação, tudo mais. Então, se permita, trabalhe, tá? Mantenha seu emprego fixo, porque a pior coisa que um emprego faz é tirar seu tempo, mas ele recompensa a dar uma rotina na qual você pode reservar um horário fixo para suas buscas criativas. Estabelecer e manter uma rotina pode ser ainda mais importante do que ter muito tempo. A inércia é a morte da criatividade, você tem que manter o ritmo. Veja que horário você pode arranjar, qual tempo pode roubar e fique atento à sua rotina. Faça o trabalho todo dia, não importa o que aconteça, nada de feriados, nada de dias de cama, não pare, o trabalho é concluído no tempo disponível. Isso é interessante porque mesmo em trabalhos que a gente de vez em quando tem que fazer, que a gente não gosta, a gente acaba aprendendo justamente essa coisa da rotina, né? Que quando a gente tá lidando relacionado à criatividade, de vez em quando é muito difícil ter uma rotina. Quando
Várias foram as vezes que eu falei, cara, como era bom ter um chefe aqui que mandasse eu fazer o que eu tinha que fazer. Vai lá fazer os slides, vai lá fazer a pesquisa do livro, vai lá escrever o roteiro para gravar o vídeo e tudo mais, porque de vez em quando depende da gente é difícil. E essas são coisas que a gente aprende muitas vezes quando a gente tá trabalhando algo que a gente não gosta, que a gente é obrigado, sabe? Então, mesmo nesses lugares, a gente tem coisas boas a extrair. Então, essa parte do livro ele joga luz nisso, que eu acho que é importante compartilhar com vocês também. Então, arranje um calendário para vocês, isso é importante também. Reunir uma obra consistente ou construir uma carreira tem muito a ver com lenta acumulação de pequenas partículas de esforço através do tempo. Isso aqui é interessante. Um calendário ajuda a planejar o trabalho, dá objetivos concretos e o mantém consistente do percurso. Arranje um calendário que te mostre o ano inteiro, depois você divide seu trabalho em sessões diárias. Todo dia, ao terminar o trabalho, marque um X grande e gordo no espaço daquele dia. Todo dia, ao invés de apenas fazer o seu trabalho, pense em só preencher aquele espaço. Tem uma teoria do Seinfeld, ele fala, ó, depois de alguns dias você terá uma corrente, é só seguir isso e a corrente vai crescer cada vez mais todo dia. Você vai gostar de ver essa corrente, principalmente quando estiver mais experiente, com a bagagem de algumas semanas. Seu único trabalho é não quebrar a corrente. Isso daí, eu não coloquei, mas trazer um contexto, é porque perguntaram pra ele, cara, como é que você consegue ter tantas piadas? Ele falava, cara, eu me preocupo apenas em fazer uma todo dia. Então, todo dia, há não sei quantos anos, todo dia, eu sento e escrevo uma piada, alguma sacada engraçada e tudo mais. Aí, esse é o meu único objetivo. Eu tenho um calendário, assim que eu faço isso, cumpro essa missão, eu faço um X e beleza. Amanhã, minha missão é botar um outro X naquele dia. E até o autor desse livro, ele traz um exemplo do que ele fez quando estava escrevendo esse livro, que foi basicamente isso, um diário, onde ele trazia os dias que trabalhou, e é muito doido, porque quando a gente vai vendo crescer isso aqui, chega um dia que, pô, tu não tá nem um pouco afim de fazer o que tem que ser feito, mas tu olha e fala, caraca, eu não posso quebrar aquela corrente, pô, eu vou passar o resto do mês, do ano, olhando aquilo e vou ficar lá vendo que eu não fiz aquele dia. Então isso daí tem uma força poderosa, cara. Eu super indico isso pra vocês. Mantenha um diário de bordo, interessante também. Assim como você precisa de um registro dos acontecimentos futuros, precisa também de um registro dos acontecimentos passados. Um diário de bordo não é necessariamente um diário íntimo ou uma agenda. É como um pequeno livro onde você lista as coisas que faz todo dia. Os pequenos detalhes ajudarão você a lembrar-se dos grandes detalhes. Em outros tempos, um diário de bordo era um lugar para marinheiros manterem-se cientes do quanto haviam viajado. Exatamente isso que você está fazendo, acompanhando quanto seu navio já navegou. Eu, por exemplo, adoraria ter registrado algumas coisas do processo do criação de domínio e tudo mais, ou como eu gostaria de ter colocado a sequenciazinha, velho, simples que foi. Agora eu vou ter que, me lascar, assistir um monte de vídeo depois, então é legal a gente ter... Não. É legal a gente ter uns registros, calma, é legal a gente ter uns registros de algumas coisas que a gente faz, de alguns aprendizados, para depois não precisar, pô. Por exemplo, antes de estar fazendo essa masterclass aqui, eu fiz um resumo desse livro, porque, cara, eu não aguentava mais, eu dei todo ele, sacou? Tipo, então, fiz um resumo porque quando eu queria lembrar de alguma coisa específica que eu sabia estava nele, eu já ia direto no resumo. Ah, tá, lá vou eu. Tô entrando. Tudo bem? Opa, cheguei. Cadê? Aqui, achei. Tem um provérbio chinês. Não é... Talvez eu erre alguma coisa, mas se eu escuto, eu esqueço. Se eu escrevo, eu lembro. E se eu faço, eu aprendo. Pronto. Posso estar errado. Ou se eu vejo, eu lembro alguma coisa. Mas tem a ver com escrita, entendeu? Sim, é isso. Escrever é poderoso. Fazer, né? Quando você escreve, foi o que o Luan falou mais cedo, meio analógico é eterno, cara. Porque se você digita, não é a mesma coisa de você escrever ali. Você tá fazendo um trabalho de memorização mental e motor também, né? Seu corpo tá mexendo ali. É então, diferente. É diferente, cara. Tem uma magia no papel. Tem uma magia no papel e na caneta. É isso. O Luan esqueceu porque não anotou. Pois é. Manter esse diário de bordo. Inclusive na nossa jornada criativa, no Caminhando com Artistas, é um dos primeiros objetivos. A galera é instigada a ter as folhas matinais para registrar simplesmente os sentimentos, os pensamentos. E é muito doido. Pessoas, é bem transformador, sei lá, que eles trazem relacionado a isso. Seguindo aqui, então páginas finalmente, gente. Então essa citação aí do Nicholson Baker.
Se você se pergunta qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje, isso possa um tipo de retrospectiva agradável que vem das coisas sobre as quais você poderia escrever, coisas nas quais de outro jeito você não teria pensado. Então às vezes é isso, simplesmente tem um lugar onde você se pergunta qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje e escreve, sacou? Tipo, se eu tivesse qual a melhor coisa que aconteceu hoje foi eu ter aprendido como é que eu registro um domínio, foi dessa forma aqui, seria muito mais fácil eu ter que fazer isso agora, sacou? Seguindo, então, aquele negócio que você falou do compromisso, olha só. Outra dica que ele dá nesse capítulo: case bem. Escolher com quem se casar é a decisão mais importante que você tomará. E case bem. Não vale só para o seu parceiro ou parceira da vida, mas também para as pessoas com quem faz negócios. Cria amizades, quem você escolhe encontrar. Relacionamentos já são difíceis o suficiente, mas é preciso uma pessoa realmente incrível para se casar com alguém obcecado com buscas criativas. Então, um bom parceiro ou parceira te mantém com os pés no chão, tá? A gente é meio complexo, complicado, né? Vai dormir tarde, né? De vez em quando acorda tarde, é mais devagar para algumas coisas. Então, quando você encontra alguém que compreende de alguma forma, dê valor a isso, tá bom? E aí sim, a gente vai chegando no nosso último capítulo. Eu boto a Ana pra ouvir a minha música 20 milhões de vezes, né? 20 vezes. E assim a gente vai chegando no nosso último capítulo. Capítulo 10, criatividade é subtração. De vez em quando a gente fica pensando, tem que... o que mais que eu preciso colocar aqui e aqui? Muitas vezes não é sobre colocar, é sobre o que eu preciso tirar daqui para encontrar o que realmente importa. Então achei bem legal essa imagem que ele trouxe para ilustrar. Escolha o que deixar de fora. Nessa era de abundância e sobrecarga de informação, aqueles que estarão à frente serão aqueles que souberem o que deixar de fora, para assim poderem se concentrar no que é realmente importante. Nada mais paralisante do que possibilidades ilimitadas. A ideia de que você pode fazer qualquer coisa é apavorante. A maneira de superar bloqueios criativos é simplesmente se impor algumas restrições. Parece meio contraditório, mas quando o assunto é trabalho criativo, limitação é liberdade. Escolha o que deixar de fora. Faça coisas com o tempo, o espaço e os materiais que você tem agora mesmo. A restrição certa pode levá-lo ao seu melhor trabalho. No fim das contas, criatividade não é apenas o que escolhemos usar, são as coisas que escolhemos deixar de fora também. Escolha com sabedoria e divirta-se. Eu trouxe essa imagem, inclusive, porque ela ilustra muito bem essa coisa da limites ajudam a nossa criatividade. Eu tenho, por exemplo, uma composição com guria que chama Festa na Lua. Pisando na Lua, né? Que a gente fala que vai fazer uma festa na Lua. Então essa imagem ilustra isso. E eu gosto de trazer as pessoas para reflexão. Pô, se eu pedir para você fazer uma música agora, sobre uma festa, cara, a pessoa que vai pensar, meu Deus, todas as festas que eu fui, vai ter alguém que vai falar sobre uma festa que é de dia, outra pessoa vai falar uma festa de noite, enfim, a festa do pijama, sei lá, cada pessoa vai chegando num lugar, mas são muitas possibilidades. Agora se eu falar pra você, pensa agora numa música, comece a escrever uma música sobre uma festa na Lua. Então aqui eu te trago mó limitador, né? Que a princípio poderia falar, não, vai ser muito mais difícil falar sobre algo tão específico, mas na verdade, quando você tem um limite assim, a gente começa a usar analogias, a criar imagens, a construir um cenário com muito mais facilidade. De vez em quando isso é relacionado ao tema, mas de vez em quando é tipo, cara, eu tenho até o final do dia para escrever um verso, eu tenho até o final do dia para fazer o melhor desenho possível, eu tenho até o final do dia para fazer a melhor página possível aqui pro meu produto. Então a gente traz esses limites de tempo também, isso coloca a gente para se movimentar, sacou? Então essa foi a sequência dos capítulos e no final é massa que o autor traz esse e agora, né? E ele traz algumas coisas muito interessantes que a gente pode fazer, coisas simples, né? De vez em quando a gente acha, nossa, meu Deus, agora vou conquistar o mundo. Não, agora vai dar um passeio, cara. Começa seu arquivo de furto, vai à biblioteca, dá uma olhada, folheia lá uns livros, compra um caderno de anotação e começa a usar, arranja um calendário, começa a fazer tua sériezinha do X, começa a tua corrente e, velho, nunca mais quebra a corrente. Começa um diário de bordo, escreva suas páginas matinais, dá uma cópia desse livro para alguém ou indica esse curso também, começa um blog, tira uma soneca. Nossa, soneca é importante também, né? De vez em quando, descansa, cara. Então... Eu vi que o LeBron James dorme 10 horas por dia. Meu sonho. O Usain Bolt dormia por aí também, 9 horas por dia. Ô, Glória. Dormia, pô. Ô, Glória. Eu sou papai, fui papai recentemente. Minhas meninas estão com quase 6 meses, é o que eu não estou fazendo. Mas quando eu consigo dormir 3 horinhas seguidas, pô, já é uma alegria. Tá, gente? Então, estamos chegando aos finalmente, cara. E aqui é importante trazer isso. Alguns conselhos podem ter falhas.
não leve tudo como uma verdade absoluta, pô. Aprenda tudo que você tiver contato, conhecimento, não só com isso que eu tô te passando aqui agora, são coisas que eu acredito, mas realmente acho que vai ser bom para todo mundo que trabalha com criatividade ter contato com essas informações. Mas, cara, não leva tudo como se fosse a verdade absoluta. Questione também. A gente, como criativo, a gente precisa disso. Então, sinta-se livre para pegar o que você pode usar e deixar o resto de fora. Não há regras para criatividade, né? Aquela coisa que eu disse, de vez em quando vai ter alguém que vai se conectar mais com essas negócios da viagem. Eu já sou uma pessoa que não viajo tanto. Então, pega o que fez sentido para ti, coloca no coração, pô, e leva assim pra tua vida. E a outra coisa que eu digo, depois de um tempo volta, assiste de novo, porque provavelmente você vai contar outras coisas pra colocar dentro do coração, tá? Basicamente, queria trazer um fechamento aqui, que é uma frase que eu levo, que se eu pudesse tivesse uma bandeira, eu ia botar na bandeira que eu ia ficar hasteando aqui, que é o seguinte: músicas são feitas de músicas. Essa é uma frase que eu falo bastante no meu curso de composição, e ela é fruto dessa filosofia desse livro, tá? Perceba que toda arte é feita de algo, toda arte vem de algum lugar, sabe? Então essa é a bandeira, minha bandeira como compositor, como ser criativo, que a arte é feita de outras artes, sabe? Isso é muito massa, isso não desmerece, isso não desvaloriza a sua arte, muito pelo contrário, isso, pô, dá mais significado pra tua arte, quando você consegue trazer tudo que você ama, tudo que você foi importante pra ti, tu consegue trazer de alguma forma na sua arte, isso é muito massa. Isso, vocês vão ver grandes diretores de filmes, assim, fazem isso com maestria. Inclusive vou botar até aqui um outro link do documentário que se chama Tudo é um Remix, que vocês vão ver isso sendo aplicado no cinema. Vocês vão falar, caraca, velho, que genial que esse diretor usa outros filmes que ele amou, ele usa para fazer os filmes dele, e isso vai, eu acredito de verdade, que faz com que mais pessoas amem os trabalhos dele. Então, músicas são feitas de músicas são feitas de livros, músicas são feitas de histórias, músicas são feitas de amigos, músicas são feitas de trocas, tá? Arte é feita de arte, esteja aberto para isso, esteja aberto para roubar como um artista de tudo aquilo que você ama. E para você que gostou aqui dessa descontração, dessa energia do compartilhar aqui, gostou aqui das minhas ideias, também das ideias do Boninho, a gente tem um convite para você. Então, se você gostou do que aprendeu nesta aula, eu te convido para conhecer o treinamento completo de composição, que é o Ingrediente dos Hits, que é onde a gente ensina a compor hits, músicas tão boas quanto as que você mais ama, independente do estilo, mesmo que você não saiba nada de música, como cantar ou tocar algum instrumento de forma rápida e prática. Então, confira aí a disponibilidade de vagas em doshits.com/ingredientes. Tá? Não é toda hora que está aberto essa oportunidade de entrar nesse curso, mas fica ligado que se você tem vontade de compor hits, compor músicas que as pessoas realmente vão amar, esse é o lugar para você, tá? E além disso, a gente está organizando uma série de outros treinamentos, todos eles vão estar disponíveis à medida que a gente for lançando, gravando, compartilhando em doshits.com, www.doshits.com. Para finalizar então, salve sua força, tamo juntão, foi um prazer trocar essa ideia aqui com vocês, espero que realmente trago alguma coisa que vá mudar a sua vida, porque eu acredito no poder de um vídeo, tem de transformar a sua vida, porque já fui impactado por muitas aulas como essa. Então, salve sua força, você está pronto para criar, está pronto para compartilhar a sua arte no mundo. Primeiro a gente começa roubando como artista, e quando dá certo, a gente vê outras pessoas, outros artistas roubando daquilo que a gente faz. Então, esteja aberto a compartilhar, colocar a sua arte no mundo. Tamo junto. Essa foi a Masterclass Livro dos Hits, edição especial Roube como Artista. Tamo junto, aqui foi o Lampadal e com a participação especial do grande Boninho. Tamo junto e a gente se vê no próximo treinamento. Vou bater palma na cara, agora vai. Essa besteira